Afonso Leitão acaba de mudar completamente da estratégia e deixou ficar um aviso que pode tirar essa guerra das redes sociais para um outro terreno. Ao mesmo tempo, Cátia Aveiro não esconde a desilusão de Portugal frente ao Congo e fala também de uma situação muito estranha. E mais em frente vamos falar da crítica arrasadora da Diana Lopes ao Bruno Simão. E essas análises estão a colocar muita gente a falar nas redes sociais sobre este reality show da TVI. E fica até o fim porque essas três histórias têm detalhes que vão te fazer ver este cenário de uma outra forma diferente. E não se esqueça de subscrever-se no nosso canal. Agora vamos ao primeiro tema do dia. O pós-reality show continua intenso para o Afonso Leitão. E recentemente o Afonso Leitão esteve aí no programa 2 às 10 para falar sobre o fim do relacionamento com a Catarina Miranda. Mas foi numa recente conversa do Afonso Leitão com os jornalistas que surgiram declarações reveladoras. O Afonso Leitão não chegou de fazer nenhum ataque, não chegou de fazer aí acusações, muito menos alimentou esta polêmica. Segundo o Afonso Leitão, disse que as suas prioridades neste exato momento é ficar bem pertinho da sua família, né? Para se afastar dessas polêmicas após essa grande exposição da sua ex-namorada Catarina Miranda. Mas no meio disso tudo existe um grande problema. Esta separação ainda não foi fechada oficialmente. Há vários assuntos por resolver. E uma delas relacionada à casa que ambos teriam arrendados, que até certo momento ainda não retiraram os seus bens. E nesta propriedade o nome vem de Afonso como da Catarina Miranda, entre outros temas que nem as satisfações sobre as tais mensagens que a Catarina Miranda teria descoberta. E os jornalistas não pouparam, questionaram ao Afonso Leitão quando seria este grande encontro com a Catarina Miranda para fechar este assunto por completo. E o ex-participante do desafio final foi bem direto, né? E disse que ele nem sabe, não sabe quando vai se encontrar com a Catarina Miranda, nem como, e também nem sabe de que forma. E este detalhe, minha gente, é muito importante. Isto mostra que o Afonso Leitão não quer resolver esses conflitos publicamente, né? Muitos acreditam que ele está a deixar esses detalhes no privado. Entretanto, fora das câmeras, o Afonso Leitão está a aproveitar bastante a sua liberdade e, por sinal, foi aí flagrado na festa dos Santos Populares, acompanhados aí por amigos e muito mais. E, por sinal, indicaram aqui, né, que esteve próximo aí da Raquel Coelho, André e a Sofia. Mas o detalhe mais relevante surge quando os jornalistas começam a questionar sobre essas supostas mensagens privadas que teriam colocado a Catarina, assim como o Afonso Leitão, no meio desta toda polêmica. E o Afonso Leitão decidiu mesmo se afastar deste assunto. Ele disse que não quer alimentar a polêmica, não afirmou, muito menos desmentiu. Ele se limitou ao dizer que a Catarina Miranda fez o que tinha que fazer e ele também irá fazer o que é necessário que seja feito. À primeira vista, essa resposta do Afonso Leitão pode parecer tão simples, mas num contexto atual isto significa muito. Porque pela primeira vez deixa de responder esta situação no mesmo terreno mediático onde a história teria começado. E aqui chegamos ao verdadeiro ponto desta história. Afonso Leitão revela que daqui para frente qualquer assunto relacionado a Catarina Miranda será tratado nas instâncias superiores. Já este aviso não sabemos o certo se serve para blogueiros, sites, televisões e muito mais que forem a tocar nesse assunto, que vão mesmo resolver nos tribunais, muito mais, não sabemos. Mas o certo é que ele deixou ficar este aviso. Ou por outra, ele deixa bem claro que este assunto vai mesmo resolver por vias jurídicas e não por entrevistas, muito menos comentários. E este aviso, minha gente, é visto como uma estratégia e não como uma ameaça pública.
E quando a Catarina Miranda viu essas ameaças muito mais, decidiu mesmo responder e ela disse que não tem medo de nada, confrontando aí o seu ex-namorado, podemos dizer assim, né? Mas também deixou uma garantia que ela teme não viver aquilo que ela quer viver. Talvez está a falar aí da prisão, tipo, caso ela for condenada, não vai viver aquilo que tanto almeja, que tanto sonha, né? Estamos a tentar aqui traduzir o que ela teria deixado ficar nessa palavra bem simples. E também deixou ficar aí, né, a sua conquista, dizendo que agora está focada com a sua carreira profissional. E o que realmente muda nesta relação entre os dois é o campo da batalha. Porque até esse exato momento a história só vive apenas nas televisões e nas redes sociais. E a partir deste momento, segundo Afonso Leitão, qualquer assunto relacionado a essas traições, mensagens, muito mais, só vão ser resolvidos fora das câmeras ou por outras, nas instâncias competentes. E é precisamente esta mudança que nos leva a uma outra história, onde também as emoções acabaram por falar mais alto. Portugal empata a um golo em frente à República Democrática do Congo, isto na estreia no Mundial. E o público não gostou nada destes resultados. E em meio de tantas polêmicas, críticas e muito mais, a mensagem, a revolta que mais se destacou foi da Kátia Aveiro, talvez por ser parente do Cristiano Ronaldo, que é um dos craques da seleção nacional. E foi aí que a irmã do Cristiano Ronaldo correu para as suas redes sociais e mostrou aí em estar desiludida. Segundo ela, a equipa parece ter desaprendido aspectos básicos do futebol. Falou sobre a dificuldade na circulação da bola, falou sobre a falha de eficácia e também mostrou estranheza perante daquilo que viu dentro do campo. As palavras dela chamaram bastante atenção, principalmente tratando-se de uma pessoa que vê o futebol de perto há vários anos. Mas existe um detalhe que passou despercebido. Apesar da Kátia Aveiro ter partilhado uma crítica, ela não mostrou desrespeito ou ataques diretos para os jogadores, apenas uma crítica construtiva. E foi aqui que surge uma parte emocional na sua intervenção. Num vídeo publicado através das suas redes sociais, a Kátia Aveiro disse que a verdadeira tristeza não estava no empate. Ela disse que o que mais lhe marcou neste jogo foi ter visto os pais do Diogo Jota em direto no jogo da seleção. E esta observação alterou totalmente o tom da mensagem, que passou de futebol para algo mais humano. Porque enquanto muitos estavam a discutir sobre as táticas, quem deverá ser substituído, muito mais, a Kátia Aveiro trouxe uma reflexão do que mais é importante que os resultados finais de um jogo. O empate ainda continua um dos resultados negativos para os portugueses, mas a empresária fez questão de relativizar a situação e afirmou que o futebol continua, a competição continua e a vida continua, dizendo que existem dores maiores numa competição de futebol, mas que um empate. A grande mensagem da Kátia Aveiro não foi crítica à seleção, foi a mudança de perspectiva. Ela começou por falar de futebol, mas terminou a recordar que existem situações que colocam os resultados em segundo plano. E agora vamos mesmo falar sobre a Diana Lopes, que acusa o Bruno Simão de mostrar a verdadeira cara. De regresso ao trabalho na TVI, a Diana Lopes não perdeu mais tempo e foi direto, comentou sobre os últimos acontecimentos no desafio final. E o seu alvo dessa vez foi o Bruno Simão. E tudo começou depois da última gala. O Bruno Simão foi salvo e, segundo ela, parece que a permanência dele do jogo mudou a sua postura. Pelo menos essa é a leitura feita por Diana Lopes.
E nas redes sociais, a comentadora recordou de uma conversa entre a Liliana e o Bruno. Segundo a Diana Lopes disse, o concorrente já tinha avisado de que, caso fosse salvo, os restantes dos participantes iriam levar com uma versão diferente dele. Ou em outras palavras, o Bruno Simão havia antecipado mesmo a sua mudança de comportamento. E é precisamente isto que a Diana Lopes acredita que está a acontecer neste exato momento. Na sua análise, o concorrente sente que agora está seguro e mais confiante. E menos preocupado em esconder esta mudança de postura. E é aqui que surge uma frase que está a gerar muitas reações nas redes. Lá se foi a capa. Essa frase parece bem curta, mas tem lá muito significado. Sugere que o Bruno teria passado muito tempo a controlar de uma forma cuidadosa a imagem que queria transmitir ao público. E agora já não sente necessidade de fazer isso. E o mais interessante nesta análise, ela não acusa diretamente o Bruno de estar a fingir, mas levanta uma questão. Qual é a verdadeira versão do Bruno dentro do desafio final? Pois aquelas pessoas que já vêm acompanhando a trajetória do Bruno ficam com aquela dúvida, mas a quem? Até exato momento, confia nele, diz que não. Ele só tomou aí uma boa posição e quer jogar de uma forma frontal. Mas a revelação mais forte deste assunto não foi a crítica da Diana Lopes. Foi sim a sua previsão em estar agora a ser cumprido, pois ele avisou. E agora isto que está a acontecer, o debate deixa de ser sobre estratégia e passa a ser sobre autenticidade. E nesses três assuntos que tratamos no dia de hoje, qual mais te impactou? Qual mais te dá vontade de comentar muito mais? Então, deixe ficar aí o seu comentário para esse vídeo para que mais amigos possam estar a par de todas as informações. Tchau, tchau. Até a próxima.